Boa tarde, meu nome é Elia Sabrina. Eu estudo na na Universidade UEAP. Eu vou apresentar um trabalho sobre o artigo que fala sobre os resíduos orgânicos urbanos, um olhar sobre Florianópolis, que foi escrito por Matheus Moraes Ambon, com Mônica Maria Mendes Luna, da Universidade Federal de Santa Catarina. As últimas décadas se caracterizam pelo crescimento econômico baseado no incentivo do consumo, sem uma preocupação com o aumento do volume de resíduos gerados. O modelo econômico tradicional ou de produção linear, em que os produtos são fabricados a partir de materiais virgens vendidos, consumidos e descartados como lixo, tem sido responsável pela utilização de aproximadamente 65 bilhões de toneladas de matéria-prima virgem em 2010. Calcula-se que esse valor aumente para 82 bilhões até 2020. Só um momentinho aqui. No Brasil, estimativas mostram que no ano de 2014 foram geradas 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais a maior parte foi destinada a aterros sanitários, aterros controlados e lixões. No modelo de produção linear, os recursos são perdidos nos vários processos de transformação ao longo da cadeia produtiva, incluindo os resíduos pós-consumo. Apesar disso, o baixo custo, tanto da obtenção de matérias-primas quanto da disposição final dos materiais, além do massivo incentivo ao consumo, reforça esse modelo. No entanto, esse modelo vem se mostrando insustentável no longo do prazo, sendo que atualmente a quantidade de matérias-primas extraídas da natureza é maior do que sua capacidade de recuperação. A gente deve se adotar um sistema que funcione de matéria similar ao sistema natural, em que a extração da matéria-prima e a geração de resíduos respeite a capacidade de regeneração do planeta, que é o sistema circular. No sistema circular, eu vou dar uma aumentada para a gente ver melhor. No sistema circular, o conceito de fim do ciclo da vida deve ser substituído pela restauração. Energias não renováveis devem ser substituídas por energias renováveis. O uso de materiais tóxicos necessita ser eliminado e os produtos, sistemas e modelos de negócios redesenhados. O lixo, considerado um problema para a indústria e as comunidades, deve ser visto como um recurso valioso e soluções responsáveis devem ser adotadas para gerenciar este recurso, de forma que a gente possa viabilizar a coleta, a separação e a recuperação. Para a Gisele, Cialane e o Jati, em 2015 elas vão falar que as alternativas ao histórico uso de aterros sanitários e incineradores devem permitir a recuperação de recursos e a prevenção de impactos ambientais. Esta é a visão da economia circular, adotada recentemente nas novas diretrizes da União Europeia, com o objetivo de aumentar a competitividade da União Europeia, proteger os recursos naturais, reduzir a volatilidade dos preços deste recurso, colaborar na criação de novas oportunidades de negócios, estabelecer meios de produção e consumo mais eficiente e inovador. Além disso, também, a adoção de um novo modelo econômico pode impulsionar a criação de empregos locais em todos os níveis de qualificação e promover a integração social. No Brasil, as ações relacionadas a esse tema também vêm sendo tomadas, inclusive com a aprovação em 2010 da Lei 12.305, ou conhecida como a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
que entrou em vigor em 2014, no qual exige dos estados e municípios plano de gestão de resíduos sólidos. Segundo a PNRS, o resíduo sólido é qualquer material, substância ou produto sólido, líquido ou gás, sob gestão, utilizado ou de propriedade que é descartado como resultado de atividades humanas e ele requer um destino adequado. A PNRS ela proíbe os lixões e define que os municípios devem criar planos e metas a fim de não enviar materiais recicláveis e resíduos orgânicos para aterros. De todo o lixo coletado nos centros urbanos, apenas 51,4% dos resíduos orgânicos e 31,9% são recicláveis e somente 16,7% são considerados rejeitos. Para os recicláveis são conhecidos e praticados por diversos municípios, inclusive gerando renda para associações de catadores e cooperativas e sendo reutilizados pela indústria. As soluções para resíduos orgânicos urbanos ainda são adotadas em larga escala. E apenas 1,6% dos resíduos orgânicos urbanos recebem o devido tratamento, sendo que, na maioria dos casos, esses resíduos são misturados com embalagens e outros materiais não orgânicos e enviados para lixões e aterros sanitários. Esta situação que eu estou comentando, ela difere consideravelmente do tratamento dado a resíduo orgânico ao longo da cadeia do agronegócio, onde esses são, em grande parte, utilizados nos próprios locais de produção. No que se refere à gestão dos resíduos orgânicos urbanos, no município de Florianópolis, que é em relação a esse artigo em questão, ele vem se destacando pelas inúmeras iniciativas e projetos locais de valorização destes resíduos. O presente trabalho apresenta um panorama desta iniciativa buscando descrever o papel dos órgãos públicos, das comunidades e das empresas privadas envolvidas, bem como as tecnologias de tratamento de resíduos orgânicos usadas e os volumes processados. Conforme destaca Gisele e Kailane, compreender o cenário atual, bem como a forma como os projetos e a legislação evoluem na direção de um novo modelo econômico, é fundamental para contribuir para o avanço deste conceito. Agora eu vou falar sobre a economia circular e os resíduos dos ciclos biológicos. Na economia circular, deve-se priorizar a criação de valor por meio do uso de componentes puros e de qualidade. Esse requisito dificulta a adoção deste conceito, visto que a maior parte dos resíduos pós-consumo são compostos por diferentes materiais, seja devido ao projeto do produto e à fabricação, ou seja por conta do processo de descarte e coleta. Nos centros urbanos, por exemplo, os resíduos do ciclo técnico e biológico são coletados de forma conjunta, comprometendo a eficiência dos processos voltados à valorização desses materiais. Assim, a gestão dos resíduos possui um papel importante para a economia circular, dado que a coleta e o tratamento adequado dos resíduos podem permitir o aumento das taxas de reciclagem de materiais e o retorno dos resíduos aos ciclos técnico ou biológico. No que se refere a resíduos do ciclo biológico, as principais tecnologias de valorização dos resíduos são a compostagem, a biodigestão anaeróbia. A compostagem a gente pode definir como uma forma natural de reciclagem que consiste em um processo biológico no qual os micro-organismos naturais, na presença do oxigênio, eles decompõem matérias orgânicas, transformando em um composto orgânico. Já a digestão anaeróbia, por sua vez, é um processo no qual os micro-organismos decompõem matérias orgânicas na ausência de oxigênio, produzindo o biogás, que é um residual sólido. O biogás é constituído essencialmente de metano e dióxido de carbono. Ele pode ser utilizado como uma fonte de energia semelhante ao gás natural, enquanto o sólido residual pode ser utilizado como fertilizante natural. Uma vantagem
do reaproveitamento dos resíduos orgânicos na agricultura, como fertilizante, é que este setor lida atualmente com o problema do empobrecimento dos solos agravado pelo uso abusivo de fertilizantes minerais, que necessita de elevada quantidade de energia para ser produzido e distribuído. Por exemplo, no Brasil, que é o quarto maior consumidor desse tipo de matéria-prima no mundo, importa 70% da matéria-prima utilizada na produção dos fertilizantes químicos e minerais. Assim, nessa forma, a adoção de um sistema de economia circular poderia contribuir para restaurar a terra e promover a fertilidade do solo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos do ciclo biológico no Brasil. Bom, os resíduos do ciclo biológico eles resultam no descarte de alimentos e de produtos não consumidos, ou seja, desperdiçados, ao longo de toda a cadeia de suprimentos, gerados principalmente pelas indústrias que participam das cadeias agrícolas e da pecuária, de grande importância econômica para o Brasil e responsável por 22,54% do PIB nacional. Em 2013, estes resíduos não são, na sua maior parte, utilizados nos próprios locais de produção, seja como complemento nutricional, seja como insumo para a produção de energia ou outros afins. Por outro lado, os resíduos gerados pelos demais membros dos canais de distribuição, em especial nos pontos de consumo, passam a constituir uma parcela significativa dos resíduos urbanos, a gerar cerca de 40 milhões de toneladas por ano. Os resíduos dos produtos agrícolas e da pecuária. Na agroindústria, o processamento da cana-de-açúcar, a atividade que mais gera resíduos, 201 milhões de toneladas de bagaço e torta de filtro, além de 604 milhões de metros cúbicos anuais de vinhaça, o subproduto da cana. Parte desses resíduos que é utilizado na própria indústria, o bagaço da cana, por exemplo, tem sido historicamente utilizado como combustível nas usinas, pelo menos desde o início deste século, quando começou a substituir a madeira nas caldeiras, tornando o setor autossuficiente em termos de energético, entre parênteses, né? Bom, a vizinhança, por sua vez, tem um alto poder de fertilização dos solos, tornando seu uso para fins energéticos menos atrativo. Na maior parte dos casos, este subproduto é aplicado diretamente nas culturas de cana-de-açúcar, dado que possui uma alta eficiência como fonte de nitrogênio, além de aumentar os níveis de cálcio, potássio e fósforo no solo. A gente vale destacar que a demanda por vinhaça, para fertilização e irrigação do mesmo processo dos solos é maior do que o total de vinhaça gerado na produção da cana-de-açúcar, indicando um altíssimo potencial de uso de vinhaça como fertilizante orgânico no Brasil. No caso do processamento da banana, laranja, uva, soja, resíduos destes produtos têm uso no setor alimentício e farmacêutico industrial. Os resíduos da banana, folhas e caules, por exemplo, têm sido utilizados na produção de cordas, esteiras, chapéus, cestas e papel no Brasil. No caso da laranja, destaca o uso de seus resíduos como suplemento para alimentação animal. Os volumes dos resíduos gerados pela agroindústria no ano de 2009 são bastante altos. Falar sobre a criação do gado. A criação do gado também a gente tem que falar lá, pessoal, porque é uma atividade que contribui bastante para a geração de resíduos. Só que, no entanto, no caso do cultivo extensivo, os resíduos se espalham por uma grande área e se incorporam diretamente ao solo. No caso da criação de aves, a cana de aviário é um dos principais resíduos gerados e é utilizada amplamente como composto orgânico para diversos cultivos, dentre elas a agricultura orgânica, por exemplo. O esterco, que é proveniente da produção de suínos, por sua vez, é a sua maior parte armazenada em forma líquida e aplicada nos solos. Como eu posso falar? Embora diversos autores destaquem o tratamento desses resíduos com o uso de biodigestores, considerado uma alternativa viável financeiramente, né?
em propriedades com volumes consideráveis de produção de dejetos. Bom, vou continuar falando aqui. Só um momentinho aqui, pessoal. Ainda assim, falando em relação à atividade pecuária, vou falar sobre a atividade do abate de animais, que gera uma quantidade considerável de resíduos que são processados principalmente pelas graxarias. Essas unidades industriais são responsáveis por processar os sobreprodutos do abate dos animais, como sangue, ossos, casco, chifre, gordura, animais mortos ou aparas de carne condenadas pela inspeção sanitária. Os resíduos sólidos urbanos e os orgânicos. Os resíduos sólidos urbanos são compostos pelos resíduos domiciliares, pelos resíduos de parques e jardinagem, bem como por aqueles gerados pelo comércio e serviços. A gestão deste resíduo é normalmente realizada pelos próprios municípios, por meio de autoridades locais, embora os cidadãos também possam ser considerados atores responsáveis, no que são os munícipes. Em geral, a destinação dos resíduos orgânicos urbanos é o aterro sanitário. No Brasil, cerca de 40 milhões de toneladas de resíduos orgânicos são encaminhadas anualmente aos aterros como rejeitos. E como destaca, o custo do sistema de coleta e destinação destes resíduos, em geral, não é recuperado. Além disso, os aterros, o material orgânico emite gás metano, 20 vezes mais tóxico que o gás carbônico, para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Caso estes resíduos orgânicos fossem valorizados por meio de compostagem ou biodigestão, estas emissões poderiam ser significativamente reduzidas. Vale ainda ressaltar que os resíduos orgânicos urbanos podem representar uma fonte de matéria-prima importante para a produção de fertilizantes orgânicos, químicos, biocombustíveis e energia, especialmente se produzidos com material de fontes selecionadas. Vou falar sobre os procedimentos metodológicos do trabalho em questão. Bom, esse trabalho ele foi caracterizado como uma pesquisa de natureza qualitativa e aplicada. Do ponto de vista dos objetivos, pode ser considerada uma pesquisa descritiva e exploratória, dando em vista descrever as características de determinada população, ao mesmo tempo em que a gente proporciona maior familiaridade com um problema recente e pouco abordado. Dentre os procedimentos técnicos usados ao longo desse trabalho, inclui-se a pesquisa bibliográfica, o documental, além de levantamento de dados por meio de entrevistas e visitas técnicas da empresa participante do workshop, que foi os procedimentos metodológicos que os autores deste artigo apresentado utilizaram. A gestão do RSU em Florianópolis, na coleta convencional. Bom, a gestão de resíduos sólidos na cidade de Florianópolis é realizada pela Companhia de Melhoramento da Capital, a Sociedade de Economia Mista de Direito Privado, sendo a Prefeitura Municipal de Florianópolis sua acionista majoritária, a qual é responsável pela coleta de resíduos sólidos e pela limpeza pública da cidade de Florianópolis desde 1976. No ano de 2015, a produção de resíduos sólidos em Florianópolis atingiu 170 mil toneladas. Deste montante, 6,5% corresponde a recicláveis, material do chamado ciclo técnico coletados pela CONCAP, por meio de um sistema de coleta seletiva e doados às associações de catadores. O restante, coletado pelo sistema convencional, porta que atende 98% dos bairros da cidade, totaliza em média 500 toneladas de resíduos por dia. Embora nos meses de verão a produção média mensal aumente em até 30% em razão da sazonalidade do turismo. Bom, os resíduos coletados no sistema convencional são encaminhados a CTRS, Centro de Transferência de Resíduos Sólidos,
situado a cerca de 10 quilômetros do centro de Florianópolis, no bairro de Itacorubi. Nesse local, os resíduos são compactuados e posteriormente encaminhados em veículos com capacidade de 25 toneladas, ao aterro do município vizinho de Biguaçu. Bom, o aterro sanitário de Biguaçu ele recebe todo o resíduo sólido urbano gerado na cidade, com exceção dos resíduos classificados como perigosos, os quais são armazenados e encaminhados para outros aterros. A decomposição dos resíduos orgânicos nos aterros gera gás metano e chorume. E no caso do aterro de Biguaçu, são gerados entre 15 e 20 metros cúbicos de chorume e 2.000 a 3.000 metros cúbicos de gás metano por hora. O chorume é captado e tratado gerando água e lodo de esgoto. A água pós-tratada é despejada no rio Infernini, enquanto o lodo do esgoto é novamente aterrado. O gás metano é captado e queimado, transformando-se em CO2, o qual é cerca de 25 vezes menor poluente que o metano. A empresa vende os créditos de carbono obtidos com a redução de emissões no seu processo de queima de metano, de acordo com os termos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, definido pelo Protocolo de Quioto. Em 2009, essa empresa obtinha cerca de 11 euros por tonelada, reduzida com a venda desses créditos, enquanto atualmente são obtidos apenas 0,10 centavos de euro por tonelada, a um custo de manutenção do sistema de 1 euro por tonelada. Bom, as iniciativas governamentais e não governamentais de valorização dos resíduos orgânicos urbanos. Embora 93,5% dos resíduos coletados pela CONCAP sejam destinados ao aterro sanitário, outros destinos dos resíduos orgânicos urbanos também podem ser identificados. As podas geradas pela atividade desenvolvidas pela companhia na manutenção das vias públicas têm outro destino. Este material, cujo volume foi de quase 2,400 toneladas, mais ou menos no ano de 2014, é transportado ao CTRS do Itacorubi, onde é separado, triturado e encaminhado para o centro de compostagem ou CONCAP, no próprio CTRS. Os pré-compostos. Procomposto, aliás. A Procomposto é uma empresa privada de Florianópolis, especializada na gestão de resíduos orgânicos, que presta serviço para os grandes geradores, como restaurantes, supermercados, refeitórios de grandes empresas e condomínios residenciais. Visando garantir a qualidade do resíduo, a empresa desenvolve um programa junto aos seus clientes para que estes realizem a segregação dos resíduos na origem e o acondicionem em sacos compostáveis, os quais são fornecidos pela empresa parceira, OICO. A Brotei. Brotei ela é um negócio social que oferece soluções em gestão. Deixa eu aumentar aqui. De resíduos orgânicos para escritórios, residências e condomínios. A empresa realiza a coleta dos resíduos orgânicos, processa estes resíduos por meio de vermicompostagem, a compostagem com auxílio de minhocas, e comercializa composteiras caseiras, personalizadas e produzidas a partir de materiais reutilizados. As coletas podem ser semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da demanda, e os preços cobrados também variam de acordo com a demanda, sendo que as residências que geram até 30 quilos por mês já podem participar a um custo de R$30 por mês. R$30, né? Eu arredondei porque é R$29,90. A empresa foi fundada em 2006 e já processa cerca de 10 toneladas por mês de resíduos orgânicos. Vamos falar sobre agora a agroecológica. A agroecológica atua na coleta e gestão de resíduos orgânicos de condomínios, padarias e restaurantes. Em alguns casos, a empresa realiza a coleta dos resíduos orgânicos e terceiriza a compostagem no centro de compostagem da CONCAP. Além da coleta, a empresa oferece serviço de jardinagem e, em alguns casos, ela realiza a compostagem no próprio cliente.
ficando responsável pela manutenção do sistema, sendo que o adubo produzido pode ser reutilizado nas hortas do próprio cliente. Eles coletam cerca de 3 toneladas de resíduos orgânicos por mês. O destino certo para resíduos orgânicos. Dentre as iniciativas de empresas privadas, outra iniciativa que merece destaque é o projeto Destino Certo, que é o que a gente vai falar a seguir. O projeto coleta e processa resíduos orgânicos de pequenos e médios geradores como escolas, restaurantes, pousadas e lanchonetes das comunidades próximas. A coleta nesses estabelecimentos é diária, com roteiros e horários específicos. Além disso, o projeto atua como um centro de compostagem comunitária, recebendo sem custos resíduos de residências voluntárias em quantidades limitadas até 1 baldinho por família. O adubo é gerado e é utilizado na própria horta comunitária do projeto, cultivada pelos próprios moradores do bairro, sendo que os alimentos podem ser colhidos por todos que contribuem com o resíduo orgânico. O projeto ele conta com atividade de educação ambiental, que recebe poda de jardineiro das comunidades próximas, embora a falta de mão de obra e de equipamentos para realizar a trituração das podas não permita que o projeto se torne autossustentável em podas. As podas utilizadas atualmente nos processos de compostagem são trazidas pela CONCAP, já trituradas em período de 2 a 3 meses. Outro insumo necessário é a palha que é comprada na Ceasa. Hotel Sesc. A rede de Hotel Sesc possui 3 unidades em Florianópolis, localizadas em Cacupé, Prainha e Estreito, e uma em um balneário Camboriú, sendo que todas estas os resíduos orgânicos são compostados. Inicialmente, os resíduos dos 4 hotéis eram separados e compostados nas instalações do Sesc Cacupé, que processava cerca de 500 kg a 1 tonelada de resíduo orgânico por dia. A partir de 2015, o Sesc Cacupé passou a realizar apenas a compostagem dos resíduos orgânicos gerados na sua própria unidade, enquanto os resíduos gerados nas demais unidades do Sesc passaram a ser processados com instalação de compostagem da CONCAP. Os projetos de compostagem comunitária apoiados pelo CEPAGRO. Alguns projetos de compostagem realizados em comunidades de Florianópolis são promovidos pelo Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, que é a CEPAGRO. O CEPAGRO é uma ONG fundada em 1990 por pequenos agricultores e técnicos interessados na formação de pequenas redes produtivas locais, como forma de viabilizar o desenvolvimento das propriedades rurais familiares. O projeto de compostagem que o CEPAGRO provém assistência são voltados à produção de fertilizantes orgânicos para a agricultura urbana, e dentre estes projetos merece destaque a Revolução dos Baldinhos e Camp Rio Vermelho. A Revolução dos Baldinhos é um dos mais importantes projetos da CEPAGRO e foi desenvolvido na comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo. Este bairro, localizado a cerca de 6 quilômetros do centro de Florianópolis, é caracterizado pela violência, pela pobreza e baixo índice de escolarização da população. O projeto se iniciou em 2008, após um surto de leptospirose naquela comunidade, que foi provocado pelo elevado volume do lixo depositado nas ruas, o que levou à proliferação de ratos, consequentemente provocou sérios problemas da saúde. Este problema também foi agravado pela dificuldade de efetuar uma coleta regular dos resíduos urbanos, dada a dificuldade de acesso às estreitas ruas da comunidade. A CEPAGRO também era projeto que se encerrou em junho de 2006, responsável pelo projeto de compostagem do Campo Vermelho, localizado no Parque Rio Vermelho, que tratava em média de 3 toneladas de resíduos orgânicos, além de 1 tonelada de podas, folhas e aparas. O adubo produzido era utilizado na horta agroecológica do próprio campo. Todos estes projetos que eu citei, eles contam com o envolvimento da CEPAGRO, utilizam o método da UFSC de compostagem, sendo o adubo produzido vendido ou distribuído às famílias participantes. A Horta Alecrim.
Ainda no bairro do Rio Vermelho, destaca-se outro projeto similar, a Horta Alecrim, criada em 2013. A Horta Alecrim processa por meio do método UFSC cerca de 500 kg de resíduos orgânicos por mês, provenientes da residência de integrantes do grupo e de outros 2 vizinhos que contribuem com resíduo orgânico. O adubo produzido é utilizado na horta e distribuído entre os vizinhos que trazem os resíduos orgânicos. Esse projeto ainda recebe o óleo de cozinha, o qual utiliza para a fabricação de sabão. Esse sabão é comercializado com o objetivo de gerar recursos para a horta, investindo dinheiro em ferramentas e sementes orgânicas. O projeto Família em Casa, ele é situado dentro do Horto Florestal do Córrego Grande. É um projeto apoiado pela Floran, que recebe resíduos orgânicos, tanto de moradores do bairro quanto de pessoas que queiram contribuir com o projeto. Além das 6 toneladas por mês de resíduos orgânicos recebidos, também são utilizados no processo as folhas vindas da própria varrição da horto florestal. Além do método de leiras estáticas, é utilizado o método da vermicompostagem como forma de acelerar o processo e produzir um composto de maior qualidade. O projeto ainda recebe cerca de 15 mil crianças por ano em suas atividades de educação ambiental. O Projeto Olimpo. O Projeto Olimpo é uma ONG que atua em parceria com a Associação Catarinense de Supermercados. Ele foi iniciado em 1997. O projeto foi idealizado por Edilson José Miranda, que busca reintegrar ex-moradores de rua e ex-usuários de drogas. Surgiu devido à necessidade de adubo para hortas cultivadas pelos envolvidos no projeto. Hoje em dia, o Projeto Olimpo recebe resíduos orgânicos de 3 redes de supermercados da Grande Florianópolis, totalizando 11 lojas, inserido como um dos projetos apoiados pelo programa Supermercado Lixo Zero, promovido pela CAT, que processa cerca de 220 toneladas de resíduos orgânicos por meio da compostagem. Análise e discussão dos resultados. Bom, uma análise dos volumes de resíduos orgânicos gerados ao longo da cadeia produtiva permite verificar que nos primeiros elos da cadeia da agroindústria e da pecuária, a valorização deste resíduo constitui uma realidade. Há diversas soluções tecnológicas que permitem o uso dos resíduos agroindustriais na própria indústria. Além disso, os elevados volumes gerados em poucos locais permitem a obtenção de economias de escala no transporte e tratamento destes resíduos. Por outro lado, quando se avalia o tratamento de resíduos gerados nos elos da distribuição e do consumo dos produtos desta indústria, observa-se que não são adotadas em larga escala as tecnologias de valorização deste resíduo. O principal obstáculo para o tratamento de resíduos orgânicos urbanos está na divisão dos custos do sistema, o que onera o município e acomoda a população, que vai inibir uma mudança na cultura mais profunda da população em geral. Para viabilizar a coleta dos resíduos, as prefeituras cobram uma taxa vinculada ao IPTU, o qual, no caso de Florianópolis, cobra somente 29,6% dos custos de coleta. Além disso, o valor dessa taxa não varia em função da quantidade de resíduos gerados, mas depende do valor venal do imóvel, ou seja, das dimensões do terreno, da sua localização, da área construída e do tipo de acabamento. O levantamento dos dados relativo à quantidade de resíduos gerados no município de Florianópolis permite constatar que cerca de 93,5% dos resíduos orgânicos coletados pela Companhia de Melhoramento da Capital, CONCAP, são encaminhados ao aterro localizado no município de Biguaçu, foi o que a gente já falou. A identificação de iniciativas de valorização dos resíduos orgânicos por meio de técnicas de compostagem caracteriza um modelo circular, o qual parece constituir uma tendência no município. Muitas das iniciativas relatadas neste trabalho são recentes, mas já são responsáveis atualmente por cerca de 400 toneladas de resíduos orgânicos compostados mensalmente. A presença de atores e conceitos inovadores destacado por Gisele e Kailane, no qual citei, como necessários para a mudança para um sistema circular, pode ser notada em Florianópolis pelo crescimento do número de iniciativas da sociedade civil organizada ou do estabelecimento de empresas voltadas à prestação de serviços de tratamento deste tipo de resíduo.
As atividades de gestão de resíduos orgânicos identificadas neste estudo podem ser classificadas em 3 principais grupos. As iniciativas de compostagem comunitária, realizadas sem fins lucrativos, onde o adubo é produzido e distribuído entre os participantes, como é o caso da regulação dos baldinhos, dos campos em vermelho, da Horta Alequim, projeto Família em Casa, as atividades voltadas à prestação de serviços a terceiros, onde empresas privadas ou outras entidades cobram pela coleta. E o caso do Procomposto, do Projeto Olimpo, Broteio e Destino Certo, e a agroecológica. Conclusão. Agora a conclusão. Bom, este trabalho ele apresenta um levantamento das soluções adotadas para o tratamento e valorização dos resíduos orgânicos urbanos na cidade de Florianópolis. Com base nas pesquisas, foi possível observar algumas das dificuldades associadas à valorização dos resíduos orgânicos, se comparado àquelas geradas pela indústria do agronegócio, entre as quais o custo da coleta, a dificuldade da segregação na fonte e a falta de incentivo econômico para que os grandes geradores adotem tecnologias voltadas à valorização destes resíduos. Em Florianópolis, algumas mudanças neste cenário estão sendo promovidas por programas desenvolvidos pela sociedade civil, tendo em vista a inércia do poder público, inclusive no que se refere à elaboração de planos de gestão de resíduos, embora exigidos na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A gente pode constatar que os geradores que optam por valorizar os resíduos orgânicos o fazem por questões ambientais e por um compromisso com a sustentabilidade. Neste caso, contratam empresas especializadas, apesar da oferta do serviço público. Os programas de compostagem comunitária recebem e tratam os resíduos orgânicos sem custos adicionais aos moradores e representam uma opção para as pessoas que não podem pagar por esse serviço. No que se refere às tecnologias de compostagem, fica clara a predominância do uso do método desenvolvido pela UFSC, mesmo por empresas privadas, o que mostra o papel do Centro de Agronomia desta unidade na disseminação de uma cultura voltada à valorização dos resíduos orgânicos. Bom, no município de Florianópolis se pode observar que mais de 90% deste resíduo orgânico urbano que retorna ao ciclo biológico são processados por meio de compostagem usando este método. Aqui está as referências bibliográficas do artigo em questão. Esse foi a minha apresentação sobre os resíduos orgânicos urbanos, um olhar sobre Florianópolis. Gostaria de agradecer. Obrigada.